Alô, Billboard! Esse é o Cabos e Cases e a gente está numa nova temporada. A gente está aqui no Rio to See, entrevistando gente muito bacana que está passando por aqui. E esse é o seu podcast que fala de mercado e da música. Obviamente a gente vai falar de entretenimento, de diversão, mas é isso. Já conhece Cabos e Cases, eu sou Cláudia Seff e hoje estou recebendo a Fernanda Aldi, que é da Abramos. Eu vou perguntar para ela um pouco mais sobre esse cargo que você tem. Fernanda, me conta o que você faz certinho lá na Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Artes. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Cláudia, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês todos. Bom, lá na Abramos a gente tem inúmeros departamentos pensando em atender as necessidades dos nossos titulares, que são os compositores, intérpretes, músicos, editoras e produtores fonográficos. E falando especificamente da minha função, eu cuido da operação da Abramos. O que consiste isso? Toda a parte de documentação de música, toda a parte de TI, toda a parte de trabalho da música olhando para o mercado internacional, as relações institucionais. Então é um foco em como a gente entrega os melhores resultados para os nossos clientes, que são os titulares, como a gente os chama. Fernanda, eu já fiquei cansada só de você me listar ótimo. As coisas que você faz, porque é muita coisa, especialmente pensando na era que a gente está de inteligência artificial. Não posso deixar de fora essa pergunta. A inteligência artificial é autora, né? Uma autora, como eu vou dizer, que não existe, né? Não é possível dar autoria para uma inteligência artificial, mas eu acredito que vocês devam estar debatendo isso lá dentro, especialmente em como proteger os associados, como se protege hoje o autor, a autora de música, de composições. Como é que vocês têm lidado com essa questão? Bom, isso virou a grande discussão do mundo, né? Todas as reuniões que a gente participa, seja no Brasil, seja no exterior, o assunto principal é a inteligência artificial. Então é importante eu deixar aqui para vocês uma informação. Eu não vou entrar aqui nem em parte jurídica, nem em parte muito burocrática, muito técnica, mas é importante a gente diferenciar aqui que a Lei de Direito Autoral brasileira olha para a pessoa. Se eu olho para a pessoa, a máquina não é um criador. Só para tentar diferenciar cada pessoa aqui. Então, o que a gente vem fazendo, né? Não só enquanto associação, mas enquanto gestão coletiva, onde estamos inseridos com outras 6 associações e o ECAD, pensando em como eu vou começar a documentar esse repertório para eu ter certeza que não houve a criação de ninguém para inspirar, ou seja, o nome que a gente queira dar para uma nova criação, e se houve algum uso de um conteúdo pré-existente, que a pessoa que criou diga como foi feito aquele uso, para que a gente, quando encontrar a forma de remunerar, se é que a gente vai chegar nesse lugar, a gente saber quem foi usado como base para a criação, consequência do uso da inteligência artificial. Então eu diria para vocês que, apesar de não ser um assunto novo, né, quando a gente fala de tecnologia, novo, mais de um ano já está mais do que falado, a gente ainda não encontrou um melhor jeito de tratar isso, até porque a gente tem um projeto de lei do governo em discussão e a gente precisa, de certa forma, esperar essa tomada de decisão para saber como a gente traz isso para o nosso negócio. Mas, independentemente das questões burocráticas que estão inseridas nisso, a gente já desenvolveu formas diferentes para que os criadores, os compositores, os intérpretes e as produtoras fonográficas documentem suas músicas, informando se usaram ou não algum recurso de inteligência artificial, que nesse momento vai ficar guardado com a gente para efeitos de informação. Para quando tivermos tomado uma decisão ou soubermos um caminho para onde a gente vai seguir, a gente usar essas informações para definir a melhor forma de remunerar os participantes desse repertório. Muito legal que vocês já estão preparando um terreno para que, se lá na frente, realmente a inteligência artificial fizer parte integrante do rol aí dos compositores, vamos dizer assim, de uma faixa, que de alguma forma ela esteja ali com a sua menção ou com seus direitos reservados também? É uma coisa por aí? De certa forma, para proteger, sim, porque se... Não vou dizer nome de música, mas se uma obra já existente, vamos pensar numa obra de bossa nova, se ela foi usada para compor uma obra hoje, e se for definido que esse compositor hoje vai ter direito autoral, aquele que o inspirou também terá. Então a gente vai deixar esse
pacotinho guardado, sim, protegido, retido, resguardado, para que a gente, na hora que a gente souber como fazer esse processo de identificação e pagamento, a gente possa ter essas informações já guardadas no nosso banco de dados. Legal. Agora a gente está vivendo uma época no Brasil com muitos festivais, com muita música, muita produção de música, estilos dos mais diversos bombando assim, e acho que as pessoas consumindo esses estilos em lugares com muita comunhão, por exemplo, os festivais, né? Os festivais, eles nos últimos anos têm abrigado de forma harmônica, música eletrônica, forró, sertanejo, rock. Então, eu acredito que esse seja um dos grandes momentos de volume de arrecadação, porque deve acompanhar esse volume de movimentação que está rolando com a música. Eu queria saber de você se você tem esses dados, se realmente está acontecendo esse aumento na arrecadação por conta do volume que está sendo consumido, que pela nossa experiência, eu como jornalista e consumidora voraz de festivais e de música brasileira, tenho percebido. É claro que sim, a gente tem uma entrada de muitos artistas, não só nacionais e estrangeiros, nesse mercado de eventos ao vivo, sejam eles shows, concertos ou qualquer tipo de apresentação. E isso para a gente é ótimo, porque a gente não só alcança muito mais pessoas, artisticamente falando mesmo, pensando em cultura, pensando em entretenimento, e também alcança uma maior rentabilidade para os compositores dessas músicas. E para efeito de curiosidade, quando a gente fala de música ao vivo, olhando para a gestão coletiva, a gente só tem remuneração da parte autoral. Então, compositores e editoras se beneficiam, já que o intérprete está ali interpretando o que a gente chamaria de um fonograma ao vivo, uma gravação ao vivo. Então, a gente está olhando sempre para o autor e para a editora. E, claro, quanto mais eventos acontecendo, quanto mais acordos fechados com o ECAD, negociações bem-sucedidas, mais benefício para os compositores a gente entrega, que é um dos nossos papéis, proteger o direito dos autores e remunerá-los de forma melhor, né, e maior quanto for possível. Eu estou adorando a sua fala, porque eu acho que é um jeito muito fácil de quem está em casa entender como é que funciona, então, como se reparte essa pizza do direito autoral. Então, a pessoa que está ali ao vivo cantando, o intérprete, às vezes ela pode ser a própria compositora, essa parte do intérprete se subentende que ele já está ganhando um cachê e por isso não tem direito a esse reparte como compositor? Também isso, ele está ali recebendo o cachê como intérprete, mas também ali não está havendo a execução de um fonograma. Por isso também não se tem a remuneração da parte conexa, que é o que a gente chama, que é a parte da gravação. Então são dois motivos. O compositor, se ele não é o intérprete, vamos fingir que ele não é, né? O compositor não está ali ganhando pelo uso da sua obra. O intérprete está ganhando pelo seu trabalho de cantar, como os músicos também pelos seus cachês, os contratos que eles fazem. Além do fato de que ali não é uma música mecânica sendo executada, é uma interpretação como seria com um DJ, por exemplo. Nesse caso, o intérprete daquele fonograma original, que o DJ está ali mexendo, ele tem direito à receita. O intérprete e o compositor também? Também. O compositor sempre tem. O intérprete, se for um uso de uma gravação da música dele, o uso mecânico, como a gente chama, aí ele tem. Se for ao vivo, como é uma coisa que está sendo criada, ele não tem. Agora, se isso virar, por exemplo, um DVD, um modelo antigo, ou se virar uma faixa para ser vendido num serviço de streaming, uma plataforma digital, aí futuramente aquela execução vai ter receita para o fonograma também. Legal. E como um artista novo, alguém que está pensando em se jogar na música, na carreira musical, ela pode entrar na Abramos? Como que funciona esse processo? Bom, a associação é livre, é muito importante, nós somos 7 no Brasil, fazemos os mesmos trabalhos e, apesar de estar aqui como Abramos, é importante que as pessoas saibam que estamos aqui num mercado de livre escolha, né? É óbvio que aqui, enquanto Abramos, eu vou dizer, Abramos é super bacana, quero receber todos lá para um cafezinho, no mínimo. E o importante é, primeiro de tudo, saber o seu trabalho, ler minimamente do que a gente está cuidando, é importante para preservar-se. Na hora que vai negociar um contrato,
para um show, eventualmente. Então, é muito importante. Eu sou artista, mas vale a pena conhecer um pouquinho das nossas regras e das nossas leis para quando chegar lá na Abramos para se filiar, a gente poder dar o suporte complementar para que a pessoa saiba como é o mercado. Ele é amplo, ele parece difícil, mas nem é tanto. Então, a gente consegue dar esse suporte complementar para que na hora da filiação, sendo compositor, sendo intérprete, sendo músico, ou PJ, como editora ou gravadora, como a gente chama de produtor fonográfico, a pessoa consiga entender as nossas responsabilidades, que são muitas, mas que o artista também tem, para que a gente consiga entregar um melhor trabalho. Então, como documentar seu repertório, sugestões de como se comportar numa negociação para tomar cuidado se está sendo bem conduzido, pensando na sua carreira, pensar em futuro, porque apesar de um mercado que parece informal ou que parece brincadeira para algumas pessoas, ele é muito sério e ele bem trabalhado, ele gera muitas receitas e ele leva a pessoa para lugares muitas vezes que ela deseja. É isso. E quando vocês estão conduzindo ou ajudando a conduzir uma negociação, assim, vocês chegam a interferir e falar, não assina isso aí, que isso aí é roubada, ou não? Não, a menos que peçam ajuda, que queiram um suporte jurídico, aí é outra coisa. Mas normalmente, se não pedirem a nossa ajuda, a gente não entra nesse tipo de negociação, porque a gente muitas vezes não sabe estratégia artística, onde a pessoa planeja chegar, então fica uma situação um pouquinho mais difícil para a gente. Nosso papel principal de cuidar da documentação desse repertório, preservar para que essa música seja divulgada, documentada em todas as sociedades que somos parceiros fora do Brasil, pensando em direitos internacionais, aí a gente faz, como é o nosso dia a dia, o nosso DNA. Outras coisas, se a gente receber o pedido do nosso titular, a gente ou indica pessoas, especialistas, juristas, se for o caso, mas normalmente não. Muito bom. Agora eu vou puxar a brasa aqui para uma outra coisa que eu faço, que é o WME, que é o Women's Music Event, que aliás vocês são apoiadores. Muito obrigada. E eu queria saber como é que está a situação da mulher em termos de compositora, desse reparte aí dessa pizza. Está melhorando na tua percepção? Em termos de número, é muito lenta essa melhora, mas isso também significa algo, né? Apesar de ser em percentual ainda baixo, ela tem sido uma melhora contínua, né, nos últimos anos. Você tem total razão. E aí, antes de falar da percepção de mercado, vou trazer também um pouco da nossa percepção enquanto empresa. Nós, as mulheres na Abramos, nós somos quase 50%, ou já chegamos a 50%, inclusive nos cargos de chefia, o que é ótimo. Maravilhoso. Temos um paralelo. Façam isso, viu, empresas? Temos um paralelo no ECAD, um cenário muito parecido também das gestoras, das colaboradoras como um todo, o que é ótimo. E, de fato, pensando nas artistas, nas criadoras, a gente ainda não tem um número que tenha causado uma grande mudança na divisão dessa pizza. Mas enquanto voz, enquanto participação, enquanto atuação, não só por elas próprias, não só por nós, mas por eventos que as trazem para junto, como o WME e outros, e as consequências disso, a gente pelo menos já consegue dar rostos diferentes para o nosso trabalho. Mais repertório, né? A gente está aumentando o repertório. Acho que já é um ganho, mesmo que financeiramente para elas não represente igualmente como para os homens. Mas acho que temos um bom começo. Eu acho também, assim, a gente está vendo muitos rostos, né, e vem acontecendo há muitos anos, quando se fala de música e da participação da mulher na música brasileira, às vezes as pessoas ficam espantadas quando a gente fala em números do tipo, sei lá, a fatia de compositoras não chega a 10%, não. É isso? Você tem esses números? Não tenho os números. Mas é alguma coisa Fico por aí. Fico devendo, gente. Mas é alguma coisa por aí, não passa de 10%, se não me engano. Mas as pessoas falam, mas como assim? Todas as músicas que eu gosto são de mulheres ou são cantadas por mulheres. Vai dar uma olhada nos charts, não é bem assim, né? No top 10, no top 100, então, a coisa fica bem discrepante, né? E para reforçar, a gente tem tentado trazer para a nossa diretoria artística também mais mulheres para nos ajudar nessa disseminação de conhecimento, no estímulo do trabalho, aproximar as outras mulheres e encorajá-las mesmo. Porque é um ambiente
que todo mundo tem o direito de participar. Total. Da mesma forma. E uma coisa que eu queria te perguntar também, no passado, né, a gente tem tantos exemplos de Dona Ivone Lara, Chiquinha, Gonzaga e tantas outras compositoras que não recebiam crédito pelas músicas, pelas composições. Enfim, uma época muito mais brutalmente machista nós vivemos ainda nela, mas imagina 100 anos, 80 anos atrás, 50 anos atrás era muito pior. E essas mulheres não podiam nem registrar essas músicas nos nomes delas. Hoje você acredita que talvez uma mulher que é compositora, mas ela acha que, não, mas eu só dei uma opinião, eu só canetei alguma coisinha. Você acha que ela ainda está vivendo isso, esse complexo de vira-lata, de não entender a importância de, às vezes, ela fazer uma coisinha que é o grande refrão? Não me parece, Cláudia, porque quando a gente olha para a documentação de obras, principalmente obras, o volume de parcerias ou compositoras mulheres ou mulheres fazendo parceria nas composições com homens é bem bacana de ver. Então, não parece, quando a gente vai olhar esses dados de documentação, que elas tenham se escondido, não. Parece que elas estão botando ali o nome e o rostinho delas na mesa para jogo. Maravilhoso, é isso que a gente quer que a mulherada faça, e os homens também, e que a gente se una em prol dessa equidade de gênero tão querida, tão assim, almejada nesse mercado da música. Fernanda, você deu uma aula aqui, eu queria te agradecer muito pela participação. Prazer. E a gente se vê aqui no Cabos e Cases, só os melhores papos sobre música e mercado. Até mais.